Nos vales serenos de Judá, entre colinas verdejantes, vivia Yoram, um pastor humilde que havia passado toda a sua vida em serviço simples e fiel. Ele era conhecido por sua devoção ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e apesar de ser um homem de poucas palavras, sua fé era profunda, refletida em suas orações diárias ao pastorear suas ovelhas. O silêncio das montanhas era seu santuário, e o som do vento nas árvores, sua música de adoração. Certa noite, ao observar o firmamento, Yoram refletia sobre a grandeza de Deus. Ele se perguntava por que, em meio a tanta beleza, o coração do homem era capaz de se desviar para a idolatria e o pecado. Sua vila, antes dedicada ao Senhor, havia se corrompido, erguendo altares a deuses estranhos. Yoram sentia uma profunda tristeza, mas não sabia o que fazer para trazer seu povo de volta ao caminho da retidão. Foi então que, no meio do silêncio, uma luz intensa rasgou os céus. Yoram, tomado de um temor sagrado, caiu de joelhos, seus olhos incapazes de sustentar a glória que se revelava diante dele. Uma voz, mais doce que o canto das aves e mais poderosa que o trovão, ecoou nas profundezas de sua alma. Yoram, servo fiel, levanta-te, pois te escolhi para guiar meu povo de volta ao caminho da justiça. A terra está contaminada pela iniquidade, e tu serás o arauto da minha palavra. A voz era suave, mas cada palavra pesava como uma responsabilidade divina. Yoram, em um misto de medo e reverência, respondeu: Senhor, sou apenas um pastor. Minha voz não tem poder diante dos reis e sacerdotes. Como poderia eu, um homem comum, cumprir uma tarefa tão grandiosa? Mas a voz celestial respondeu com autoridade: Não temas, Yoram, pois assim como usei Moisés, que era gaguejante, e Davi, o pequeno pastor, assim também usarei a ti. Eu sou o Senhor, e através de ti o meu nome será glorificado. No silêncio que se seguiu, Yoram permaneceu prostrado, com o coração acelerado. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A visão terminou, mas a missão estava clara. Ele se levantou com uma nova convicção, embora ainda sentisse o peso de sua própria fragilidade humana. Durante semanas, Yoram se preparou espiritualmente, isolando-se em jejum e oração, buscando a coragem e a sabedoria para enfrentar o desafio que lhe fora confiado. Quando finalmente se sentiu pronto, Yoram desceu até a cidade de sua terra, uma cidade que antes fora consagrada ao Senhor, mas agora estava mergulhada na escuridão da idolatria. Ao chegar, seus olhos se encheram de lágrimas ao ver altares dedicados a deuses falsos e o povo entregue a rituais abomináveis. Havia celebrações e festas, mas o vazio espiritual era palpável. Yoram sentia o fardo do pecado do povo como se fosse seu próprio. Ele se posicionou no centro da praça principal, onde as pessoas estavam reunidas, e com uma voz que parecia ecoar diretamente do trono de Deus, ele proclamou: Povo de Judá, vós que fostes escolhidos por Deus, como vos desviaste para a idolatria? O Senhor dos Exércitos, Criador dos céus e da terra, clama por vosso arrependimento. Voltem-se para ele, pois seus juízos estão prestes a cair sobre esta terra. Sua voz a princípio foi ignorada. O povo, acostumado com os falsos profetas que diziam o que seus corações desejavam ouvir, riu e zombou de Yoram. Alguns jovens embriagados chegaram a jogá-lo ao chão, dizendo: Quem é este pastor que ousa falar contra nossos deuses? Mas Yoram, lembrando-se da promessa de Deus, levantou-se, limpando a poeira de suas vestes, e continuou a pregar. Durante 3 dias e 3 noites, ele não cessou de proclamar as palavras que Deus colocara em seu coração. Suas palavras começaram a semear dúvidas nos corações endurecidos. Alguns idosos se lembravam dos tempos em que o nome do Senhor era honrado e começaram a sussurrar entre si. Poderia este homem estar falando a verdade? Perguntavam. Foi então que um milagre começou a acontecer. O céu, que até então estava claro e ensolarado, começou a se escurecer. Nuvens negras surgiram de todas as direções e a temperatura caiu drasticamente. Sem aviso, a terra começou a tremer.
O povo, tomado de medo, correu aos seus altares clamando por seus falsos deuses, mas não houve resposta. Yoram, porém, permaneceu firme, sabendo que aquele era o sinal da presença de Deus. A cidade foi sacudida por um forte terremoto e os altares dos ídolos foram destruídos. O medo tomou conta do povo e muitos caíram de joelhos, chorando. Yoram, em meio ao caos, ergueu sua voz mais uma vez. Este é o juízo do Senhor, mas ainda há tempo para a misericórdia. Arrependei-vos e ele vos perdoará. Destruí os ídolos de vossas casas e corações, e voltai-vos ao Deus verdadeiro. Os líderes da cidade, vendo a destruição, finalmente se aproximaram de Yoram e perguntaram: O que devemos fazer para aplacar a ira de teu Deus? Yoram, com os olhos cheios de compaixão, respondeu: Arrependei-vos e jejuai. Proclamai um tempo de luto e purificação. Destruam os ídolos e busquem ao Senhor com todo o coração. Durante 7 dias, a cidade mergulhou em profundo arrependimento. As pessoas vestiram-se de pano de saco e cobriram suas cabeças de cinzas, como nos tempos antigos. Os altares pagãos foram demolidos e as oferendas falsas cessaram. Ao final da semana, o povo, já enfraquecido pelo jejum e pelas lágrimas, reuniu-se ao redor de Yoram, clamando pela misericórdia de Deus. Foi então que o céu, que permanecia carregado de nuvens escuras, começou a clarear. Um som como o de muitas águas ecoou pelos céus e a chuva finalmente caiu. Não era uma chuva comum, mas uma chuva de bênção, que encheu os rios secos e fez a terra estéril florescer novamente. O povo, em êxtase, sabia que Deus havia perdoado suas transgressões. A partir daquele dia, Yoram foi reconhecido como profeta entre seu povo. Ele continuou a guiar os filhos de Judá de volta ao caminho da fé, sempre lembrando a todos que não era por sua própria força que os milagres aconteciam, mas pela mão poderosa de Deus. Sua história se espalhou por toda a terra, e até os reis vieram a ouvi-lo, buscando conselho e direção. Assim, a vida de Yoram, o pastor de ovelhas, tornou-se um testemunho eterno da graça divina, mostrando que, para Deus, a verdadeira grandeza está na humildade e na obediência. Mesmo os mais humildes podem ser usados para trazer luz em meio às trevas, e a fé, quando sincera, pode mover montanhas.